Bem-vindo ao Povo do Livro, esse é o nosso último episódio da temporada. E para fechar com chave de ouro, a gente recebe hoje aqui na Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco, Luciano Pontes, que é ilustrador, escritor e contador de histórias. Luciano, seja muito bem-vindo aqui ao Povo do Livro. Luciano, você é contador de histórias e a gente aqui, ao longo dessa temporada, recebeu alguns mediadores de leitura. Então, eu queria começar te perguntando, mediador de leitura é diferente de contador de histórias? São a mesma coisa? Não? Eu acho que toda a origem, né, das funções que está relacionada ao livro, eles são muito próximos, é um limite muito estreito. Porque, na verdade, o que a gente está interessado é na poesia, no substrato poético. Mas acho que quando a gente lida nessas separações para entender melhor, né, a nossa função social, até para poder se relacionar melhor com o livro, eu acho que mediação é um tipo de relação que se estabelece no meio, é como se fosse um biscoito recheado e o mediador é o recheio que está no meio. Ele vai fazer a ponte de acesso a esse livro, ele vai trazer, apontar dados, mostrar capa, detalhes, que muitas vezes numa leitura mais superficial que a gente faça, a gente não se dê conta. O mediador também é uma espécie de provocador, né? Ele não é um explicitador, ele não descreve tudo, ele não entrega tudo tão fácil na sua mediação. Eu acho que ele vai provocando o leitor e as leitoras a entrarem um pouco mais naquele processo. Eu acho que é uma pessoa que faz mais perguntas do que dá resposta. Mas, naturalmente, a gente sempre está acostumado um pouco, porque o mediador é um pouco vendedor, né? Um sacoleiro que anda por aí, vai tentando apresentar o livro para que cada vez mais as pessoas leiam. E eu acho que o contador de histórias é uma espécie de livro, uma pessoa que parece um livro que não se imprimiu. Então ele sabe dizer coisas, ele guarda essas coisas. Então ele sabe sobre provérbios, parlendas, poemas, histórias. E aí no seu discurso, na sua própria oralidade, né, ele vai lidando de forma a construir e a desconstruir a sua própria fala. Então muitas vezes o contador de história está sempre dizendo ali uma construção meio filosófica, poética, que não é tão diferente do mediador, mas o mediador ele está entre o livro e os leitores, né? Ele está mais preocupado em favorecer a leitura literária, o autor, quem construiu, e o contador de histórias é esse ladrão que muitas vezes quer roubar aquela história, ele traz para si e a transforma de um jeito e vai contando e vai diminuindo e vai alongando, vai interferindo, porque a história oral é uma apropriação dos bens, que a gente chama bens imateriais, né? Aquilo que é nosso e que você vai recolhendo com o tempo. Eu, por exemplo, ouvi muitas histórias da minha mãe. E essas histórias eu guardei no meu arquivo. Depois eu fui encontrar, por exemplo, minha mãe contava a Moura Torta, e eu quando achei o livro, a Moura Torta, num livro, eu disse, minha mãe já sabia essa história. Então, até entender naquela fricção ali, né, de entender de leitor, de que aquela história pertencia também à tradição oral, e minha mãe ouviu, possivelmente de ouvido, ou leu no seu processo escolar, mas que foi muito curto, porque ela é semi-analfabeta. Mas esse confronto de se dar, né, daquilo que a gente ouve com a obra publicada é muito bacana também. Eu acho que isso é muito interessante para um processo de construção do leitor, né? Esse diálogo, né? Sim. E a gente sempre pergunta para todos os nossos convidados, em todos esses episódios ao longo dessa temporada, que livro marcou, né, a sua vida como leitor. E você escolheu justamente a Odalisca e o Elefante, que é esse aqui, o que tem no Kindle. Você me presta a sua edição para a gente mostrar, para todo mundo ver, que é de Pauline Alphen. Esse é um livro que conta uma história de amor entre uma odalisca que se chama Leila e um elefante que se chama Ati. Quando é que chega na tua mão esse livro? Quando é que você conhece ele? Olha, primeiro dizer que é uma tarefa muito difícil a gente escolher. Todo mundo diz isso. Essa lista, acho que, por exemplo, por isso que os prêmios, os selos, dão sempre os 30 melhores livros do ano, porque é sempre muito difícil a gente passar nesse funil. Mas esse livro me chegou através de listas de livros que têm a ver com a narração oral, né? Além de ser escritor, eu também conto histórias. E quando eu li esse livro, eu senti muita inveja. Inclusive, eu nunca cometo muito essa coisa de fã. Eu mandei mensagem para a Pauline no Facebook, procurei o Instagram dela, eu sempre, toda vez que eu acabava um namoro, um relacionamento, alguma coisa que sempre estava relacionada às questões afetivas, eu ia lá e relia esse livro, porque ele traz ali um substrato poético, romântico, mas muito também desconstruído da relação amorosa, né? Porque quando eles se dão conta de que são apaixonados, ela está na forma de uma pequena odalisca e ele está na forma de um elefante branco. Antes dessa história começar, ele perambulava livre por uma longa e esplêndida infância.
nas fantásticas savanas da África, a grande mãe negra, ele nascera branco, branco e pequenino, como só os de sua espécie sabem ser, isso é, pesado mais ou menos 99 quilos. A vida de Haiti, como a de todos os seres pequeninos, era cheia de maravilhas e perigos, e exatamente como todos os seus primos e irmãs. Haiti passou a infância aproveitando as maravilhas e aprendendo a desviar dos perigos. Até aparecer-lhe aqueles estranhos que o levaria ao encontro do seu destino. Ele nem sabia que era branco. Naquelas épocas, naquelas negras terras e no fundo, ser ou não ser branco não tinha a menor importância. O que importava era a alegria piscando nos olhos de sua mãe quando tomava banho de rio, o silêncio povoado da savana, os passeios com seus gigantescos avós. Então como é que pode acontecer essa paixão, né? Por um animal e um ser humano? E essa história então me chegou por isso e eu fui roubando para mim. Então em muitas conversas, palestras, eu sempre gosto de citá-lo também porque é aquela lista de livro que eu adoraria ter tido essa ideia, eu adoraria ter feito esse... Ter escrito essa história. E o jeito também divertido, porque ela traz ali onomatopeias, ela coloca... ela traz ali músicas também de Chico Buarque, de outras referências. Então, tem uma polifonia assim, né, de referências, tanto da oralidade quanto da escrita, porque é um texto literário, mas ela traz esse diálogo que é muito próprio do cotidiano também. Então, é uma história muito engraçada, muito bem-humorada, e com construções poéticas invejáveis, assim. Eu sou fã do livro, eu gosto muito do livro. Eu tenho que dizer que eu fiquei muito feliz quando, assim, disseram esse livro, e quando eu li, assim, acho que é a melhor forma da gente terminar. Eu queria também trazer uma coisa, porque eu acho que o mediador de histórias, o contador, ele quer sempre trazer umas pérolas, né? Então isso aí você vai guardando, então é bacana também de trazer essas surpresas, né? E aí, Luciano, os dois personagens desse livro são contadores de história também. A gente tem a odalisca Leila, que ela tem o sultão, né, que de alguma forma é dono dela, e que ela conta histórias para esse sultão. E a gente tem a Ati, que lá perto do final do livro conta histórias de vidas passadas em que ele e a odalisca tentaram viver esse amor, mas também não conseguiram, como não conseguiram nessa vida, assim. E aí, como é que você vê esses dois personagens principais do livro nesse lugar de contadores de história? Quais são as boas características de um contador de histórias que eles têm? Nossa, uma pergunta bem intrigante. Mas o que eu vejo na relação dos dois, primeiro é uma polaridade muito grande, né? Dessa relação amorosa. O Ati, o Haiti, ele vai lembrar a Leila da história deles, porque é isso, né? Eles foram enfeitiçados pelo gênio Abracadabra e nesse inebriamento ela esquece. Então, é a mesma coisa dos nossos relacionamentos, né? Às vezes a gente esquece o dia que a gente se conheceu, o que estava acontecendo, o que fez com que a gente se aproximasse. Então, ele vai ali lembrando os fatos, porque eles têm que se dar conta de que eles passaram 999 vidas para poder voltar a viver aquele amor da adolescência, porque foi uma vingança do gênio por não ser convidado para a festa do amor deles, que era tão sublime, era tão potente, como acontece em Malévola, em outras histórias em que a madrasta vem e lança um feitiço para os enamorados ou para a personagem que vai viver aquela jornada. Às vezes, eu esqueço que estou nesse invólucro incômodo de elefante. Na verdade, fui recordando aos poucos, primeiro em sonhos, quando você descobriu o mundo pela janela da torre. Sonhei com Odisseu, o herói marinheiro, sempre a urdir, sempre a fugir, e lembrei-me de que o amor é uma longa viagem. No dia dos seus 15 anos e da festa de apresentação, sonhei com Aquiles, a que a velhice pacífica preferiu a morte gloriosa, semideus, chorando como uma criança a morte do amigo, e lembrei-me de que há muitas formas de amar. No dia em que você me viu pela primeira vez, eu estava sentindo uma baita saudade da minha infância. Por ser a vida de agora, ela a lembrança mais dolorosa e a saudade que me fez chamar, sem eu saber quem chamava assim. Na noite anterior, eu tinha sonhado com os adolescentes envenenados por amor e lembrava que o amor é ardiloso. Tudo isso girava e se atropelava como um pesadelo, uma febre, uma roda gigante. Quando o sol explodiu dentro de mim, vi Ícaro, o menino de asas, furando o éter, lembrei-me de tudo. Soube que é assim que você estava por perto e comecei a procurar, sem saber sob de que forma estaria escondida.
E eu acho que tem uma coisa muito interessante também desse livro, é que o fato que eles, assim, eles têm que se reconhecer. Então o amor é uma construção, ele não é uma coisa mágica, não é você tem que olhar para o outro e tem que dizer assim, poxa, eu reconheço, você é aquela pessoa que estava em meus sonhos, você é aquela pessoa que eu idealizei, coisa e tal. E claro, e ele vai trazer as histórias de amor que a gente conhece, que é Tristão e Isolda, Romeu e Julieta. E acho que nessa desconstrução de papéis, né, pelo fato dele estar numa forma, inclusive, de uma forma de um animal, que é um elefante, que é um animal sagrado também, né, para a Índia e outros países. E a Leila é uma grande aprendiz, a Leila é uma menina transgressora, porque ela não usa brinco, ela não tem orelha furada, que também tem um símbolo aí, né, se a gente for pensar numa questão de pureza, ela tem uma certa rebeldia, ela não segue os padrões, ela não dança como todo mundo. E é por isso que o sultão se apaixona por ela, porque é uma pessoa singular. Ela meio que desmobiliza aquilo que é tudo meio no formato. E as outras seguem a mesma coisa. E assim vai acontecer, por exemplo, com as princesas, né? Que geralmente é uma mulher simples, que aí vive aquele momento de encantamento, se transforma, e quando a pessoa vai ver, está além da beleza daquilo que ultrapassa, e a pessoa vai se encantar por aquela pessoa que é real, né? Por aquilo que acontece. Eu acho que o contador de histórias é um pouco essa pessoa que está sempre desconstruindo também o nosso imaginário, né? A gente é calcado por uma visão muito eurocêntrica, por muito cristianismo, né? Essa é uma história que traz o Oriente para a nossa referência. Sim. Então a gente esquece o que os mouros, os turcos, né? A própria referência do conto popular, que vem dessa origem mais arábica, né? Dos árabes, que eram os nômades que contavam histórias, que tinham toda uma relação com a natureza, que ainda partilhava histórias. Então, acho que é uma história que desconstrói muito estereótipos de amor, de romance, e acho que traz também essa múltipla linguagem, né, de construir universos muito poéticos, mas ao mesmo tempo trazer frases de músicas, por exemplo, como incorporar até, se a gente for pensar hoje no contador, de colocar o brega, por exemplo, de colocar o passinho, porque o contador de histórias ele está atrelado ao mundo ao tempo presente, né? Ele vive do passado, ele é uma pessoa que bebe no passado, reconhece essa nossa herança, a nossa tradição, mas ele é uma pessoa também que busca atualizar o seu discurso. Então, o tempo inteiro, acho que a gente tem que brincar aí de forma para poder chegar mais próximo às pessoas, né? Uhum. O Povo do Livro agora faz um intervalo, mas daqui a pouco a gente volta para continuar conversando com Luciano Pontes, ilustrador, escritor e contador de histórias. Não sai daí. O Povo do Livro está de volta. Hoje o nosso convidado é Luciano Pontes, ilustrador, escritor e contador de histórias. Hoje a gente está conversando sobre o livro A Odalisca e o Elefante, de Pauline Alfen. Luciano, no bloco anterior a gente começou a fazer esse diálogo entre contação de histórias e esse livro da Pauline. E ela traz uma personagem, de alguma forma ela relembra essa personagem que é uma grande contadora de histórias, que é Sherazade, né? E ali o papel dela é ensinar as odaliscas, como Leila, né, a contar histórias, as histórias que ela contou nas 1001 Noites. E aí, em determinado momento desse livro, a autora fala que quando Sherazade contava, quem ouvia se esquecia de tudo, de quem era, do que era, se sentia fome ou sono. Esse tem que ser o objetivo do contador de histórias? Eu acho que é um desafio muito grande fazer isso, e principalmente hoje com o mundo tecnológico que a gente vive, né? Mas Sherazade é uma mulher inspiradora, assim. Quando a gente conhece um pouco mais, quando a gente vai ler As 1001 Noites, a gente percebe o quanto ela foi tão sábia, tão esperta, e ao ponto de inspirar muitas mulheres, né? Uhum. É uma mulher que atravessou o seu tempo no meio de dois irmãos, né? Nessa disputa do poder, e ela conseguiu ali fazer com que muitas coisas acontecessem. Por exemplo, Ali Babá e os 40 Ladrões, que também é uma história incrível, que está dentro, né, das 1001 Noites. Então, é como se fosse a grande Bíblia, né? Que reúne ali um arcabouço de muitas histórias. É como se fosse um compêndio, uma coletânea. E Sherazade é uma mulher que vem inspirar também muitas outras mulheres, né? A mulher está muito presente nos contos populares, nos contos clássicos. Muitas vezes, por exemplo, nos contos de fadas, elas são ali, estão subjugadas, estão estereotipadas, mas nos contos orientais, nos contos também de mulheres sagradas, existem mulheres que vão ultrapassar um pouco esses limites que não foram tão divulgados. Hoje tem muitas coletâneas que trazem mais a presença dessas mulheres,
que são mais audaciosas, espertas, né, que mostram mais... Eu não gosto nem muito de utilizar um lado de empoderamento, porque eu acho que é uma consciência da sua própria existência. Então elas fazem no sentido de exercer uma função que é muito clara para ela, que é o seu papel no lugar certo, assim, nas funções corretas, nem menor nem maior, mas seguindo como todo mundo que a gente quer igualdade. E isso vai inspirar muitas formas de também ver, porque a mulher está muito presente, né, na literatura, na escrita, na contação de histórias. A gente vê muito mais. A própria herança até vem de mães que contavam histórias mais do que pais que contavam histórias. É verdade. Então é muito bacana a gente pensar as vozes femininas que compõem o nosso imaginário afetivo e literário, porque é uma presença muito sagrada e muito respeitosa. E eu tenho um carinho muito grande por essa função também, dessa voz sagrada. Eu tive essa voz feminina. Por exemplo, meu imaginário foi calcado por várias escritoras, né? Clarice, Cecília Meirelles, Luzilá, que é uma escritora daqui, Elisa Lucinda, tantas outras mulheres que foram também trazendo aí esse universo literário e que toca também a gente, não só por esse aspecto, por ser uma mulher que está escrevendo, mas porque traz uma essência literária que é ancestral também, que é muito importante a gente ler, né? Uhum. E qual é a maior dificuldade, assim, quando você conta histórias, pensando um pouco nesse objetivo de fazer quem está ouvindo se encantar e de alguma forma esquecer de tudo, entrar de fato numa imersão, né? Assim, como diz que Sherazade faz com que as pessoas façam isso, né? Esqueçam de tudo e estejam ali. Quais são os maiores desafios com relação a isso? Além da questão da tecnologia, né? Eu acho, Ariana, que é entender o público, sabe? Assim, acho que o contador, ele sente o que o público está pedindo, ele tem uma relação de presença muito forte. Claro que, geralmente, hoje a gente prepara roteiros, já tem um repertório ali que vai poder ser utilizado para crianças menores, maiores, adultos, mas eu acho que na medida que você é tão inteligente, é tão mentiroso, é tão camaleão nesse sentido, você vai lidando. E, claro, o desafio é fazer com que as pessoas parem para escutar, parem para ver. A gente vive um mundo muito urgente, né? As pessoas estão muito aceleradas, em muitos casos, né? Aí a gente sabe da nossa saúde emocional, sim, em que as pessoas não dão tempo para si mesmo. E o contador de histórias é essa pessoa que vai parar um pouco esse tempo e vai fazer você ver e ouvir essas coisas, porque nem sempre a gente usa um recurso que a televisão usa, o cinema, ou a própria, né, a série, que tenha o efeito musical, que entra ali alguma coisa. A construção vai se dando por pausas, por silêncio, pela própria construção literária que aquele conto traz. Então eu acho que é uma arte de ouvir realmente, mais do que partilhar só, é um exercício de escuta. Então o desafio é fazer ser ouvido, né? Estou aqui, me ouça. E você, no bloco anterior, você falou sobre essa questão dessas outras histórias, né, que aparecem já no fim do livro, porque, voltando àquele resumo, né, que você falou, que tem a odalisca, o elefante, aí a gente tem um gênio que amaldiçoa eles, que durante 999 vidas eles não vão conseguir viver esse amor deles, e essa em que ela está como odalisca e ele como elefante é a vida 999, né? É a última que eles não vão conseguir realizar esse amor. E aí, nessa coisa de relembrar essas outras vidas, e aí é esse o momento em que o elefante, né, toma esse papel como contador de histórias, que ele está contando isso para Leila, para Odalisca, e ele relembra algumas vidas passadas deles, né, que aí e aí a autora traz, né, Pauline traz Romeu e Julieta, ela traz Eco e Narciso, ela traz Tristão e Isolda, como você falou. Então, como você vê esse diálogo que a autora faz, né, de obras literárias? Como é que você vê, tanto dentro dessa obra, quanto na literatura de uma maneira geral, esse constante diálogo que existe? Porque, inclusive, no fim, logo depois do último capítulo, a autora diz, né, nenhuma história é uma ilha, toda história ecoa a outras, ouvidas, lidas, sonhadas. Como é que você vê aí essas narrativas em diálogo? Olha, eu acho muito inteligente e muito salutar, porque, de fato, ela reconstrói um pouco o nosso repertório, né? Isso. Automaticamente, a gente, como leitor, está ali trazendo várias referências, e quando você vê uma propaganda, um filme, você consegue entender, isso é a trajetória do herói, eu estou vendo ali, ou da heroína, eu estou vendo ela tá passando por vários estágios. E nesse discurso, acho que tem muita coisa do intertexto, né, de trazer
Acho que é uma coisa muito contemporânea da gente também atualizar, como eu falei um pouco, esse discurso. Eu acho que ela faz um conto contemporâneo que bebe também no passado, traz ali essas referências, porque muitas vezes a gente sabe desse amor dessas pessoas, essas figuras são conhecidas, mas a gente não sabe tanto. E muito que ele vai contar, ela vai contar pela voz, né, pela pele dos personagens, então os personagens também vão lembrar à sua maneira aquelas histórias, que isso também é muito peculiar, né? Muitas vezes, muitos contadores de histórias se fantasiam de algum personagem e muitas vezes esquece que ao assumir aquela persona, você vai ter que ter a memória, a fala, o jeito que aquela pessoa se fala, e muitas vezes na herança africana, dos griots e dos pajés, na referência indígena, eles são eles mesmos, então eles estão vestidos com seus rudimentos, com a sua roupa do cotidiano, e eles contam normalmente, eles não precisam de nenhum outro artifício. Eu acho que Paulino também faz isso na linguagem, né? Ela se utiliza do artifício, que é brincar com esse intertexto, mas automaticamente ela dá muita personalidade através desses personagens que estão partilhando aquela história. E isso que é o fato de você relembrar, né? Cada vez que a gente vai deixando de gostar de alguém, ou, estou cansado do meu trabalho, você fala assim, o que é que me fez estar aqui hoje? Qual é a minha escolha? Eu quero renovar esse ato, né? E acho que o fato também dela trazer as vidas é um pouco essa celebração que a gente tem dos ritos da nossa vida cotidiana, né? As bodas de ouro, bodas de algodão, bodas de não sei o que. Então, são esses rituais que a gente vai esquecendo também de celebrar e que automaticamente ela traz no conto, né? Apesar que o conto traz muitas outras camadas, né? De uma discussão um pouco mais ampla dessas relações afetivas, né? Porque, por exemplo, para um jovem reconhecer, falar sobre amor, por exemplo, hoje, o adolescente, é muito difícil, eles não gostam, eles acham muito feminino no sentido os homens adolescentes, né? E toda vez que eu vou contar, quer que eu conte um poema romântico? Não, a gente quer uma coisa engraçada. E as meninas já querem mais o romance. E aí você vê também que o amor é uma construção social, né? Esse tipo de amor que a gente acha que é feito os filmes românticos, que a gente olha, se encontra e parece que o mundo gira e para e acontece alguma coisa ali, alguma química que é extra, é quase como um feitiço, né? Um inebriamento. Às vezes é assim, quando é a primeira vez ou quando o sentimento é tão intenso que nunca foi imaginado. As palavras são coisa fugida e marota, escorrem, se escondem e se confundem. Algumas dão medo, outras são tão raras que podem se quebrar. Ariscas não se deixam viajar assim, e a gente nunca tem certeza de que está dando nome aos bois. Felicidade, por exemplo, é um boi desse tipo. Muitas vezes, quando a gente lembra do nome dele, ele já se confundiu com o resto da boiada. Luciano, vou agradecer a tua participação aqui no programa. Foi maravilhosa essa nossa conversa. Dava pra gente conversar mais, mas nosso tempo é limitado. Agradeço demais a tua participação. Acho que foi muito bom a gente encerrar essa temporada contigo, com esse livro, que eu acho que é muito especial, assim, fala muito, né, com a gente. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, espero que esse programa continue, tenha uma vida longa, assim como as histórias, né, que começam e terminam. A gente sabe que o fim é importante para a gente aprender a recomeçar. Então, eu espero também que as pessoas leiam esse livro e leiam também os livros dos autores que estiveram aqui. Fiquem curiosos para conhecer nossas histórias. Com certeza. O Povo do Livro vai ficando por aqui, só para te relembrar, esse e outros episódios estão disponíveis no YouTube da TV Universitária, youtube.com/TV O Recife. Você também encontra a gente no seu tocador de podcast favorito. E esse foi o nosso último episódio da temporada. Eu queria deixar aqui o meu agradecimento à Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco, que recebeu a gente com muito carinho. Agradecer a todos os funcionários da casa que também ajudaram a gente a realizar esse programa. E é isso. Isso é um até logo e a gente se vê.